Bem-vindo ao AbraCast, o podcast que vai abrir a sua mente e expandir o horizonte. Sou Cibele Deis e hoje eu tô com uma gaúcha muito especial, Dani Pleniske, executiva de RH, advogada, contadora, especialista em direito tributário, professora, mãe de Bento e Dante e também amante de café e literatura. Dani, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite. Dani, eu quero começar falando com você sobre as suas paixões, café e literatura. Se você tivesse que definir um aroma para o café, como que você definiria? Uma única palavra. Uma única, difícil, gente, mas certamente alegria. Eu não consigo começar um dia sem um cafezinho. Ah, sensacional. Por exemplo, para mim, eu acho que isso é um aconchego. Porque quando as pessoas chegam na sua casa, você fala assim, vou fazer um cafezinho, é como se fosse um acolhimento, mas a alegria também é sensacional. Eu fico mais feliz quando eu tomo café. Mas foi tomando café, tendo alegria, que você pensou no programa da felicidade que foi desenvolvido? Então, é uma reflexão super importante, que às vezes eu acho que falta na gente um autoconhecimento. Então, foi sim fazendo uma lista de 100 coisas que me provocam alegria, que o café veio de forma destacadíssima. E eu acho que tu trouxeste de aconchego faz total sentido, porque nos estudos de felicidade, relacionamentos saudáveis, eles são felicidade. Então, quando a gente junta as pessoas para um cafezinho, a gente está realmente praticando felicidade. Então, as coisas estão totalmente interligadas. A única coisa que eu acho que é super importante, por isso o programa, na verdade, de felicidade, não basta a gente saber o que nos provoca alegria, mas como a gente tem colocado alegria na nossa agenda. Então, como a gente tem praticado aquilo que nos provoca alegria. Dani, o mundo precisa tomar mais café. Sensacional. Eu amo café. Para mim, um dia começa com café. E também eu vi que você é certificada em psicologia positiva. Explica um pouquinho sobre isso, que aliás é um tema que tem falado muito sobre psicologia positiva. Total. Então o que acontece? Quando eu assumi uma área de RH, sou tributarista de formação, por isso advogada contadora, eu senti que o nosso ambiente de trabalho estava muito adoecido. E aí eu fui buscar conhecimento, a psicologia positiva. Foi uma visão completamente diferente, porque a gente sempre tratava a saúde mental, olhando do aspecto negativo, na verdade, né, do adoecimento das pessoas. E o Martin Seligman trouxe realmente um olhar positivo. O que tem de bom? O que nos provoca realmente o bem-estar? E aí depois da psicologia positiva eu fiz certificação em ambientes emocionalmente seguros. Eu fui buscar realmente para provocar e transformar o ambiente corporativo em algo mais humanizado. Não, sensacional isso. Eu faço terapia, faço mentoria e na minha mentoria a gente trabalha muito, ele fala muito sobre psicologia positiva e também agora sobre o estoicismo, algo que eu não conhecia e eu acho super bacana, é também muito legal. Mas eu vi também que você teve experiências internacionais. O que você trouxe aqui? Eu acho que a palavra estoicismo e experiência internacional, elas cabem na mesma frase. O que acontece para quem não conhece estoicismo? Estoicismo é a gente se fortalecer internamente e se preocupar menos com o que acontece externamente. É muito daquela frase que já virou clichê, não importa o que acontece com a gente, mas como a gente lida com o que acontece com a gente. E quando a gente vai se mudar, né, quando eu me mudei para o exterior, as pessoas, nossa, que sorte, que coisa boa, que vida maravilhosa. Na verdade, morar num ambiente completamente estrangeiro e começar uma vida em que a gente precisa aprender como ir por dentro, coisas tão básicas, requer da gente uma resiliência muito forte. Adaptar os filhos na escola, aprender como fazer uma previdência privada nos Estados Unidos. Então, tudo é muito novo. E eu acho que esse processo nos desgasta muito numa carga mental. Então, para mim, foi uma experiência riquíssima em termos culturais. Eu desenvolvi muito a minha resiliência e certamente o meu estoicismo, porque eu voltei muito mais forte do que eu fui. E como isso pode ser aplicado até no ambiente corporativo, as pessoas serem mais resilientes, né? Então, tem dois aspectos que eu acho fundamental a gente pontuar e a gente trabalhar. Primeiro, no eu.
Então, realmente, a gente tem focado muito aqui no eu, que me provoca alegria, como eu ser mais estoico, mais estoica. E esse é um aspecto extremamente importante, porque a gente não tem autoconhecimento desenvolvido, a gente não tem ferramentas fortes o suficiente na parte de resiliência. Eu acho que isso é um aspecto fundamental, inclusive, das empresas proporcionar isso para os profissionais. Mas é fundamental também uma mudança cultural, porque a forma como a gente trabalha não é mais sustentável. E essa ressignificação, então, não só do eu, mas do ambiente que a gente trabalha e a forma que a gente trabalha tem sido uma grande transformação que vai realmente, como a gente fala, humanizar as relações, que vai dar sustentabilidade para o ambiente corporativo. Mas para as pessoas, eu acredito, né, que para as pessoas também demonstrarem um pouco mais do seu eu, ela tem que estar no ambiente seguro, né? Então as empresas têm que promover um pouco mais essa segurança, trabalhar nisso, né? Porque as pessoas às vezes têm medo de se expressar. O que você acha sobre isso? Não, isso é perfeito. Então, eu tenho mergulho justamente por entender as dificuldades de implementar programas de diversidade e inclusão, de inovação, realmente de felicidade, da felicidade de quem trabalha. Eu mergulhei no estudo da segurança psicológica. Então, sou coordenadora de uma pós-graduação de segurança psicológica na Human S.A. e é como se fosse uma preparação de um palco. Então, antes de eu implementar programas completamente disruptivos, em que eu preciso da voz ativa realmente dos profissionais, eles precisam aprender a falar sem medo de falar, sem medo das consequências do que vai acontecer com eles. E a gente ainda vive num ambiente corporativo com muito medo das consequências. Então, trabalhar realmente o terreno, né? Desenvolvendo um ambiente de voz, um ambiente que as pessoas se sentem seguras, um ambiente em que as pessoas elas têm... Só que para isso acontecer, aí vem um passo anterior, que poucas pessoas têm falado, a Brené Brown fala muito bem, a gente já conversou sobre isso, que é a vulnerabilidade da liderança. Então, para mim, tem que ser vulnerabilidade da liderança, desenvolvimento de um ambiente emocionalmente seguro, e aí sim vai começar a surgir, no mundo complexo que nós vivemos hoje, ideias mais criativas, porque a gente vai ter mais vozes diferentes dando opinião para criar as soluções necessárias. Mas assim, para desenvolver esses programas é complexo? Como que as empresas podem fazer? Então, dá uma dica. Vamos lá, eu acho que tem um ponto que sempre me perguntam, precisa de um CEO apoiando? Mas olha, faz toda a diferença que a liderança se envolva diretamente. Mas eu não quero que isso seja uma paralisia, uma desculpa para não fazer. Porque tem muita gente que diz, mas eu não tenho ainda o apoio da liderança, o CEO ainda não acredita nisso. Então, isso começa. Porque principalmente a segurança psicológica, ela depende do líder direto. Então, tu já começa a criar um ambiente emocionalmente seguro naquele microtime com base na liderança. E é muito interessante que o exemplo positivo, ele arrasta. Então, se eu tenho um time e segurança psicológica está atrelado realmente com equipes de alta performance. Então, se eu tenho um time que o líder começou a trabalhar um ambiente emocionalmente seguro, ele começa a performar melhor, certamente isso vai gerar atenção da alta liderança que vai querer expandir esse programa para o resto da empresa. Então, o que eu digo é, sim, faz total diferença ter apoio do C-Level, mas a gente não precisa disso para começar. Qual a importância do feedback para ter nesse movimento? Então, o que acontece? O feedback é um pilar fundamental da segurança psicológica. Para começar, o último livro da Amy Edmondson, que é O Jeito Certo de Errar. E a gente fala um pouquinho sobre o erro. Tem se feito um culto ao erro. Tudo bem errar. Gente, não é tudo bem errar. Não tem empresa nenhuma que goste de errar. Não, e depende onde erra, né? E aí vem exatamente o ponto da Amy. Existem erros e erros. Então, é super importante a gente começar a exemplificar o que é errar e qual erro é aceitável e não aceitável. E depois disso, qual é a importância do feedback, que é muito falado, mas pouco praticado na maneira que ele poderia. É justamente o ajuste de rota. Então, a pessoa fala alguma coisa, fez alguma ação, cometeu um erro, ter um feedback constante e pontual e tempestivo é que vai realmente direcionar na rota adequada. Quando você fala de erro, realmente depende de área. Eu vim de uma consultoria, de uma Big Four, eu sei que você também veio, né? Então, e você que é da área de planejamento tributário, então imagine se a gente perde um prazo, primeiro assim, o cálculo de um encargo, de um tributo, ainda perde o prazo de pagamento, o tamanho da multa, né? Não, isso que a gente está falando ainda de um erro que seria quantificável, gera realmente um custo elevado para o cliente, mas ele é resolvível. Então eu classifico ainda num erro médio. Agora, um erro, por exemplo, de um médico, erro de um piloto de avião. Então a gente classifica assim, não cabe ao piloto de avião resolver ser criativo.
ele precisa seguir realmente regras e protocolos. Então ele pode, no máximo, gente, ser criativo na forma que ele recebe os passageiros. E deu! Agora, ele criar uma metodologia completamente diferente de pilotar, isso não pode. Aí vem onde a gente precisa de um diálogo claro, deixar claras as expectativas do que a gente espera dos profissionais, quais são os limites de onde eles podem e não podem ir. Só que isso vem de diálogos difíceis, isso vem de comunicação, isso vem de clareza. E eu acho que isso falta muito no corporativo ainda. As pessoas têm uma velocidade que elas falam, depois eu te explico o que eu quero. E aí a pessoa faz do jeito que ela acha que comete erros e depois volta e diz, não, mas não era isso. Sim. Então, assim, acho que a gente precisa dedicar mais tempo para melhorar nossa comunicação, ter conversas francas. Tem uma frase muito comum agora, mas tão verdadeira, que a gente tem que escolher entre conversas difíceis ou uma vida difícil. Então, se a gente tem conversas difíceis, a nossa vida vai ser um pouco mais fácil. Isso vale para todos os aspectos, mas principalmente para o corporativo. Que antes falava, você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Muitas vezes é melhor só ser feliz e deixar a razão de lado e tal. E até puxando um pouco para a psicologia positiva, né? Você tá otimista com relação ao futuro, que isso pode melhorar, que as empresas estão buscando, sim, melhorias? Eu tô um ambiente corporativo. Eu sou otimista de natureza. Eu acho que se a gente perde, eu tiver, tipo, a esperança é a última coisa na caixa, né, de Pandora. Mas tem um ponto que eu acho fundamental. Eu nunca vi tantas empresas falando e cuidando de bem-estar. Um pouco por obrigação legal. Então, isso a gente viu muito na governança, né? Que muitas das empresas começaram a ter governança em decorrência, na verdade, de obrigações legais. E o bem-estar tem sido um problema tão grande que, aliado a porque é certo fazer, mais uma obrigatoriedade legal, eu vejo muito movimento, ainda assim incipiente, mas já começamos a tratar e botar o assunto na pauta. Dani, se for ficar, a gente tem muito assunto para falar, muita coisa para discutir. Foi sensacional o nosso bate-papo, aprendi muito com você e quero te agradecer por estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento e mexendo esse movimento aí que eu conto com mais pessoas engajadas para humanizar as relações do trabalho. Obrigada pelo convite. Estamos encerrando mais um episódio. Se você gostou, curta, compartilha, nos siga nas redes sociais. AbraCast, o podcast que vai abrir a sua mente. Até mais.